as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva, até que a alva subia. Amém? Se assente em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor é misericórdia, Pai. Tenha de compaixão. Tenha de compaixão. Em nome de Jesus. Irmão Vanderlei, por favor, só direcione aquele ventilador. Desce ele um pouquinho mais para baixo. Irmãos, eu não vou falar do val de Jacó, o val de Jaboque com Jacó. Eu não vou falar porque eu quero. Eu vou me deter um pouco a comentar algumas coisas aqui, porque o próprio Deus me faz fazer isso. Amém? Isso, está melhorando. Isso. Não, só um pouquinho para cima. Só um pouquinho. Isso. Irmãos, o val de Jaboque, esse ribeiro, cruzar esse ribeiro, não é simplesmente cruzar esse ribeiro, passar esse córrego, não é simplesmente cruzar e sair do lado de lá. No mundo espiritual, ele tem um grande peso, tem um significado muito forte. Eu gostaria muito, para que eu não pudesse me deter lá atrás, porque se eu for lá para trás, para explicar um pouco para vocês, eu não vou conseguir nem concluir, de verdade. Eu gostaria muito que todos vocês entendessem por que Jacó está voltando para a terra de seus pais. Eu gostaria muito que vocês, ao menos uma vez, tivessem lido ou ouvido por que Jacó está cruzando o val de Jaboque. Por que Jacó vai passar todas as mulheres, os filhos, as funcionárias, o gado, as crianças? Por que Jacó vai cruzar esse povo? E por que Jacó vai voltar? Por que Jacó vai começar a orar? Ele cruza e volta. Vocês sabem, é sabido, é notório isso, que depois daquela questão em que Isaac, já velho, irmão, avançado em idade, ele pede para seu filho primogênito, o Esaú, que fizesse para ele um guisado. Um guisado com que carne, igreja? Guisado com o quê? Não, guisado com caça, com uma caça. Ele pede para o primogênito. Por que ele pede? Porque ele quer abençoar. Ele quer pôr a mão na cabeça e transferir o cajado. Irmãos, isso é cultura judaica. Todo homem, antes de sua morte, ele transfere tudo o que há em si de espiritual, ele passa para a sua próxima geração. É assim com os patriarcas e foi assim com muitos outros. Então ele sente que está na hora de abençoar Isaac, colocar a mão, abençoar Esaú. Deus é contigo, hein? Ele sente que está na hora de abençoar Esaú. Esaú é o primogênito, e ele precisa, e ele vai dizer: eu quero uma caça, e eu quero um guisado saboroso. Para quem está com a barriguinha cheia não tem sabor nenhum, mas para os famintos esse guisado vai ter um sabor medonho. E ele diz: depois que eu comer, eu vou te abençoar. E a sua mulher, a dona Rebeca, ela ouve, e ela chama Jacó e diz: Jacó, o que está acontecendo é isso, isso, isso. Não foi o Jacó que roubou bênção de ninguém, irmãos. Um pouco atrás, em uma outra ocasião, o Esaú está vindo da caça, do sítio, do mato, e ele vem com muita fome. E ele chega ali no povoado, na aldeia, aonde há as tendas acampadas ali. Ele chega e ele vai dizer: nossa, que cheiro gostoso, que cheiro bom, eu quero comer dessa comida. E ele chega para Jacó, o seu irmão, e ele vai perguntar: é comida? O que é um guisado?
Tá, me dá um pouco, eu preciso comer. Eu preciso comer dessa comida. E aí Jacó vai dizer: olha, vamos fazer o seguinte. Você tem o que para me comprar essa comida? Ué, como assim? Se eu chamar você para uma troca, você faria? Faço. O que é? Se eu pedir para você transferir para mim, que sou o mais velho, mais novo, o direito de primogenitura, você transferiria? Você passaria para mim? Você abriria a mão disso? Olha a resposta de Esaú. O que eu quero? O que eu quero com direito de primogênito? Se a minha barriga clama de fome, eu estou morrendo aos poucos, eu quero é comer, rapaz. O que eu quero com primogenitura? E com isso, ele jura por Deus. Jacó não é bobo, ele amarra o negócio. Ele faz um juramento ao Deus de Abraão. E ele perde ali no mundo espiritual. Ele já perdeu, porque foi professado, a própria boca confessou e a própria boca liberou a perca. Ele perde o direito de primogenitura. Ou seja, tudo que haveria contido na lei de Moisés, que não são poucas bênçãos contidas na lei, que deveria ser vertido, que deveria ser colocado sobre o primogênito, ele está perdendo. Ele vai perder. Alguém poderia dizer: pastor, nem tem lei ainda. Irmãos, dos dias de Noé, lá nos dias de Noé, Deus já havia dito: esses animais são limpos e esses são impuros. Nos dias de Noé, qual lei havia nos dias de Noé? Entenderam? Sim ou não? Ué, mas Noé é muito antes da lei de Moisés. Mas ali já existe uma certa lei oral que foi dada a Adão no Éden. Existe uma certa lei oral que Deus ensina e instrui sobre o que pode fazer e o que não pode fazer. E a mãe dele vai dar estratégia, coloca sobre ele peles de animal. Ele chega, engana seu pai. Eu vou acelerar mais do que tudo. Ele chega, ele mostra o braço, o seu pai apalpa. E o seu pai diz: ué, tá estranho. A pele, o braço cabeludo, o braço peludo é do primogênito Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Mas todavia, o seu pai come do guisado. Comendo do guisado, ele está comendo da janta da própria esposa Rebeca. É ela quem vai fazer, esse irmão Valmir, é ela quem vai fazer aquela farofa com aquela farinha, irmão Valmir, com aquele recheio, irmão Valmir. É ela que vai colocar essa carne cozida do guisado. O guisado é um carneiro, um cordeiro. Não é animal de caça do sítio, não é animal silvestre do mato. E aí ele come e ele manda se achegar, porque ele precisa, com a alma, descarregar tudo que é de espiritual na cabeça do filho. E o filho que aparece ali para receber essa bênção, André, o filho que aparece é Jacó. E Jacó vai herdar essa bênção, porque é irrevogável. Isso aí, meu irmão, vale para mim e vale para você. Tomar cuidado. O escritor de Hebreus, que eu defendo ser o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus trata essa parte com muita seriedade. O escritor de Hebreus, ele trata esse assunto de Esaú desprezando o direito de primogênito com muita seriedade. E ali o escritor de Hebreus faz uma alusão sobre perder a salvação. Então, quem despreza o que é espiritual, o que é dado de Deus, está correndo um sério risco, irmão. Olha para a tua vida, olha para o teu ministério, olha para a tua chamada, olha para quem te chamou, olha o que Deus deu na tua vida, e não despreza o que Deus deu na tua vida. Não enterre os talentos que Deus colocou em tuas mãos. Não sufoque o Espírito Santo de Deus. Dá para comparar com o pecado? O momento de fome de Esaú. O que eu quero com bênção?
O que eu quero com o céu? O que eu quero com Deus? Com palavra? Eu quero agora é o pecado. Eu preciso é pecar. Dá para comparar? Vocês conseguiram ligar as coisas ou não? Sim ou não? Eu estou morrendo de fome. Eu preciso é de comida. Eu não preciso de direito de primogenitura. Eu abro mão deles, desde que tenha comida para mim. Me dá desse guisado. Eu preciso comer desse guisado. Estão entregando os seus ministérios. Estão entregando o dom que Deus entregou. Estão devolvendo. Por um ou outro motivo, por qualquer motivo, está devolvendo o dom que Deus deu. Se Deus te escolheu, meu irmão, se Deus te escolheu, minha irmã, se Deus te chamou, então em nome do Senhor Jesus, exerça aquilo que Deus tem na tua vida. Trabalhe para o reino, pratique o que Deus tem na tua vida. E por nada abra mão da tua chamada. Por nada abra mão do teu ministério. Por nada. Eu sempre prego, irmãos. Eu sempre vou defender. Eu sempre vou pregar que aquilo que você recebe, que impede você de ser um adorador na casa de Deus, não vem das mãos de Deus. Você pode ficar chocado, você pode sair tecendo comentários, voltando para tua casa, ou sem fazer comentário, mas lembrando dessas palavras. Eu não consigo entender. E eu tenho visto demais isso aí. As pessoas pedem, busca, faz campanha, pede oração, e Deus entrega a vitória. Deus abre a porta de emprego. Dali a pouco, cadê fulano? Ah, não vem mais igreja. Por quê? Porque agora está trabalhando. Para quem é espiritual e discerne tudo muito bem, e às vezes de ninguém é discernido, ele logo já começa a entender. Não, será? Começa já a questionar, será que é Deus isso? Será que é Deus isso? Será que pode Deus estar envolvido nisso? Pastor, mas aonde está o problema nisso? Frequentar pouco ou quase nada? O problema está no tal do esfriamento. Chega no fogão, como a gente fez, né, Douglas? Aquele dia, na churrasqueira, pegamos uma brasa. O Bruno até tinha esses vídeos, né, Bruno? Pegamos uma brasa e tiramos do braseiro. Significa o cristão que está se isolando. Ela representou o cristão que está se isolando. Olha, eu vou dar um tempo, eu não vou mais na igreja porque a luta está grande, a luta está pesada. E a gente tirou essa brasa do braseiro e colocou ao lado. Quantos minutos, Bruno? Hã? Você não reparou? Uns 10 minutos. Aquela brasa que estava acesa, a brasa que tinha coloração, né, de fogo, avermelhado mesmo do fogo, aquela brasa já estava perdendo tonalidade, já estava perdendo brilho. Aquela brasa, só porque tirou do braseiro. Agora vocês começaram a entender? Começou a fazer sentido? E Jacó vai para o Labão. Quem é o Labão? O tio. Por que Jacó vai para o Labão? Porque quando Esaú soube que a bênção foi colocada, meu irmão Luiz, sobre a cabeça de um outro, Esaú, irmão, ficou bravo, ele chorou, ele gritou em alta voz, ele se lastimou, lamentou, ele fez nossa, meu Deus do céu, ele atribulou a cabeça de Isaac. Isaac disse, não, é irrevogável, você me perdoa, eu não posso fazer mais nada, eu já abençoei outro que não é você, agora não tem como, você vai ter que servir ele. E Esaú colocou no coração de matar o seu irmão. E ele foi aconselhado por sua mãe. Ele deixa tudo, deixa o seu lar, sua casa, e ele vai rumo a Arã. Ele vai para o tio. E ali no tio ele vai casar. Ali no tio ele vai possuir coisas. E ele vai ficar 20 anos. 20 anos. E ao término dos 20 anos, o anjo do Senhor aparece a ele e pede para ele voltar. E ele vem voltando muito próspero, ele vem voltando muito rico, ele vem voltando com uma família grande e abençoada. Só que quando eles cruzam esse riacho, o Val de Jaboque,
Ele sabe que algo em sua vida precisa ser mudado. Ele vai enviar alguns mensageiros para Esaú. Depois de 20 anos, ele vai enviar uns mensageiros. Por quê? Porque ele está com muito medo. Ele tem muito medo. E os mensageiros vêm, volta trazendo a notícia e disse: olha, já falamos o que o senhor pediu, patrão, e eu tenho uma notícia a mais para o senhor. Qual é a notícia a mais? Esaú está vindo com 400 homens encontrar contigo. Esaú, que ficou revoltado, jurando a tua pessoa, prometendo a tua morte, ele está vindo a teu encontro com 400 homens. É essa notícia que Jacó recebe, que vai mudar a estrutura de Jacó. Irmãos, Jacó entra em agonia. É o texto sagrado, não sou eu. Ele entra em profunda tristeza. Ele entra em agonia. E ele fica, irmão, reprimido. Parece que Jacó, quando ouve essa notícia, ele perde o chão. Ele perde o chão. Quando ele ouve essa notícia, parece que o ministério, a vida de Jacó, parece que Deus se distanciou. Jacó entra em desespero e não tem mais o que fazer. E ele começa a temer. Passa 1000 coisas na cabeça de Jacó. Ele começa já a ver o tipo de morte que viria sobre ele. O meu irmão está vindo com 400 homens. Irmãos, quantas vezes nós recebemos notícia dos nossos mensageiros? Quantas e quantas vezes nós temos notícia do médico? Olha, vem cá, o exame está acusando alguma coisa. Você consegue fazer um outro exame? Quantas e quantas vezes nós ouvimos notícias desses mensageiros? Notícias que pensamos: meu Deus, acabou tudo. Meu Deus, agora é o fim. O que eu vou fazer? Mas a palavra de Deus essa noite, ela está dizendo: ainda que tenha notícia triste, o Senhor Deus tem uma estratégia. Ainda que tenha notícia triste, Deus tem uma saída. Ainda que tenha notícia de morte, Deus tem uma saída. Ainda que tenha notícia de tragédia, o Senhor Deus tem um escape. Ainda que tenha tristes notícias, Deus tem estratégia para você essa noite. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Porque nós vamos ver o passo a passo de Jacó. Nós vamos ver a atitude de Jacó, o que ele fez mediante a essa tragédia. Olha aqui, irmãos, olha para mim. Olha para mim. Eu quero a atenção de vocês. Eu preciso da atenção de vocês, porque eu vou tentar desenrolar uma mensagem espiritual. É espiritual. Se você não tiver em espiritualidade, você não vai ouvir o que Deus tem para você. Você não vai conseguir absorver o que Deus tem para você. Eu estou pregando, irmãos, de repente não é para todos. Eu estou falando, de repente não é com todos. Mas eu estou pregando para pessoas que têm notícia triste, para pessoas que receberam notícias horríveis, para pessoas que receberam, irmãos, notícias que mudaram a tua vida, que abalaram a sua estrutura, que mexeu com a sua família, com o seu casamento, com o seu matrimônio, que mexeu com seus filhos, que mexeu com o teu emprego. Eu estou pregando para pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. O que fazer diante da tragédia? Uma tragédia que na cabeça dele, tragédia anunciada. O que fazer diante da tragédia? Jacó, ele traça 1000 planos. Eu vou pôr na frente, eu vou pôr rebanho, eu vou mandar presente, eu vou fazer muitas coisas. E ele passa todos. Ele só tem uma coisa na cabeça: aquele que há 20 anos atrás sonhava em me matar, hoje é poderoso, mais poderoso do que eu. E ele está vindo
Ele está vindo com um exército, com 400 homens armados. Você pensaria o quê? Saiu brigado há 20 anos atrás, e agora está sabendo a notícia que a pessoa da qual há 20 anos atrás vocês brigaram feio, agora está te procurando com um exército armado. Você pensaria o quê? Ler agora e saber que não deu em nada é fácil. Você pensaria o quê? Irmão, quando fores ao médico e ele dizer, olha, saiu um carocinho, qual que vai ser a sua reação? Quando ele mexer de novo no teu seio e dizer, o nódulo está aumentando, está doendo, qual será a sua reação? Quando ele mexer e dizer, sim, é positivo para câncer, de fato é câncer, qual será a tua reação? Quando chegar a notícia para você, sim, a probabilidade de perder tua casa é grande, a probabilidade da casa ir para leilão é grande, qual será a tua reação? Quando chegar para você, eu não gosto mais de você, eu já estou com a outra pessoa, qual será a tua reação? Quando chegarem para você, eu não quero mais esse casamento, eu quero viver a vida, qual será a tua reação? Qual será a tua reação? Irmãos, quando ligarem para você dizer, morreu, não teve jeito, morreu, vem aqui toda a família, se reúna toda a família, porque o médico precisa falar com vocês. Qual será a tua reação? A reação de Jacó foi desesperadora. Naquele momento a vida de Jacó muda, a história de Jacó muda. E ele volta, ele passa a família e volta. E ele vai para a oração. Ele vai buscar a presença de Deus. Não adianta ter o que ele tinha. Não vai adiantar possuir muitos animais, como era o caso. Não vai adiantar ter dinheiro. Existem coisas, irmãos, que é na oração que se resolve. Existem situações que o dinheiro não resolve. Existem situações que o presente não corrompe. Jacó viveu isso. Naquela noite, Jacó viveu isso. Jacó experimentou essa experiência. Notícia de tragédia que deixa a família em desespero. Notícia que deixa as pessoas sem chão. Não entende? Mas Deus está te preparando. Você não pode ter, talvez você não esteja entendendo, mas Deus está te preparando. Você pôr a tua vida e chegar a notícia, sim, era verdade, estava traindo sim, tinha amante sim, era verdade. Sim, é verdade, tinha outra família sim, tinha duas famílias. A notícia que veio para Jacó, está vindo e está vindo armado, com 400 homens. Jacó cruza e vai pôr a boca no pó e vai falar com Deus. Você tem uma esperança. Você pode falar com Deus. Você tem o privilégio de buscar a Deus. Enquanto nós podemos falar com Deus, ainda há esperança. Naquela noite Deus desce. E Deus vai fazer uma conhecida na teologia como teofania, ou seja, Deus descendo ali com o homem. Deus vai aparecer para ele, e aparece como um anjo, até então de princípio.
Jacó começa a lutar com esse anjo. Jacó começa a lutar com esse anjo. Jacó percebe que ele precisa lutar. Jacó percebe que ele precisa ter perseverança. Eu estou vendo a perseverança de Jacó. O texto sagrado, eu li com vocês, diz que Jacó lutou com uma pessoa a noite toda. Jacó lutou com uma pessoa a noite toda. O que isso simboliza? Perseverança. O que precisa em nossas vidas é a tal da perseverança. Se perseverarmos, irmãos, o milagre é certo. Se não tiver perseverança, nada acontece. Poderia ter aparecido e dado boa noite. Boa noite, o que está fazendo aqui? Não. Deixa eu ir embora. Não. Eu só vou te liberar se você me abençoar, porque eu preciso ser abençoado. Eu preciso ser tocado por Deus. Existe momento, irmãos, que é só o toque de Deus. A gente não precisa de nada. Só precisamos ouvir a voz de Deus. Tem momentos em nossas vidas que só a voz de Deus consegue acalmar tudo. Ele só precisava da voz de Deus. Já era quase manhã, quando ele disse: me solta. E Jacó disse: não, eu só te solto se você me der a bênção. Eu só te solto se você me abençoar. Perseverança com Deus, grudar em Deus, lutar com Deus. E sabe o que Deus vai dizer para ele? Sabe o que Deus vai dizer para ele? Eu vou mudar teu nome. Eu vou mudar teu nome essa noite. Você não vai poder ser chamado de Jacó. A partir de hoje, você deve ser chamado de Israel. Mas por quê? Por quê? Porque você lutou com Deus. Em muitas situações, nós preferimos lutar com o homem. Em muitas outras situações, nós lutamos com o homem, com as pessoas, com o pastor, com a pastora. E Deus está dizendo: ei, vocês devem lutar comigo. Vocês não podem perder o foco e nem a direção. Vocês precisam voltar a crer e lutar comigo, lutar com Deus. Lute com Deus. Luta com Deus. A sua luta, irmão, é com Deus. Aquela situação da qual tentamos resolver do nosso jeito, Jacó, ele vai cair por terra. Os seus planos vão cair por terra. Tudo que ele planejou não vai funcionar. Ele vai enviar o presente. Aí ele desiste depois que Deus toca, que ele passa a ser uma outra pessoa, porque agora ele tem a marca de Deus. Ele vai ver que tudo que ele planejou antes para acalmar o coração do irmão não vai dar certo. Mas o que vai dar certo é o que Deus vai produzir na vida dele. O anjo vai deixar uma marca nele. Deus vai deixar uma marca na vida dele. Deus vai marcar pessoas aqui essa noite. O Senhor Deus vai marcar pessoas aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus. A marca de Deus muitas das vezes dói. A marca que Deus gerou em Jacó dói. Deus toca na coxa de Jacó e Jacó sai mancando, puxando da perna, mas ele sai transformado em uma outra pessoa. Ele sai se arrastando, mas Jacó não é mais o mesmo, porque agora ele é Israel. Ele é um outro nível, é um outro ser, é uma outra pessoa. A visão dele é uma outra. Muitas das vezes Deus vai pegar alguma coisa para fazer você voltar atrás, cruzar de volta o val de Jaboque, para ele tocar na tua vida. Na vida de Jacó,
ele usou o medo, o temor do irmão Esaú, o medo da morte na sua vida. O que Deus vai precisar usar para fazer você voltar atrás, para lutar com ele e ele tocar em você? Muitas das vezes a nossa vida é tão corrida, não há luta nenhuma com Deus, não há perseverança em oração, não há perseverança no devocional, não há perseverança nos louvores, não há perseverança na leitura da Bíblia, não há perseverança nos cultos. Muitas das vezes Deus precisa permitir alguns temores em nossas vidas. Deus precisa permitir algumas percas. Deus precisa permitir algumas coisas saírem do lugar, para que nós voltamos a entender que a nossa luta deve estar com Deus. O que Deus precisa tirar do lugar, irmão? O que Deus precisa mexer na tua vida? Que tipo de estrutura Deus precisa abalar? Com qual notícia? Com qual acontecimento? Com qual fato? O que precisa acontecer? Porque Ele está dizendo: eu toco, eu marco, eu ponho a minha marca. Só que depois de marcado, a história muda. Depois da marca de Deus na tua vida, aquele que tinha projeto de te matar não abraça, ele não mata mais. Ele vai se jogar e com choros, e com prantos, e com gritos, ele vai te abraçar. A diferença não é presente. O que faz a diferença não é mandar gado, não é presentear, não é tentar comprar a pessoa. O que faz a diferença é a presença de Deus. A diferença agora na vida de Israel é a presença de Deus, porque ele tem o toque de Deus, e agora ele tem a marca de Deus. Se coloque de pé, se ponha sobre os pés. Muitas das vezes nós queremos o toque e a marca de Deus, mas não queremos sair arrastando de uma perna. Muitas das vezes: ah, Jesus, toque em mim, Pai, marca, muda a minha vida, muda a minha história, toque em mim, Jesus. Mas não queremos ser. Quando os olhos de Esaú ao longe viram aquele homem puxando de uma perna, o coração maligno e vingativo de Esaú, o coração de pedra de Esaú, ele foi tocado, e ele teve compaixão e misericórdia. É a marca de Deus na sua vida que vai virar a sua história. É a marca de Deus que vai virar a sua história. Ele vai abraçar, eles vão se beijar, eles vão se perdoar, eles vão se abraçarem, eles vão se beijarem e eles vão se perdoarem. Sabe por quê? Porque quando Deus começa uma obra, Ele faz a obra por completo. Para a bênção de Deus ser completa na vida de Jacó, ou seja, de Israel, a primeira coisa que precisava fazer é desmantelar esse mal entendido de pessoa para pessoa.